Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha tão temida entrevista pra tirar o visto americano, tá? Graças a Deus eu tive uma boa experiência com todo esse processo, né? Eu tive um resultado positivo, então eu tive o visto aprovado, mas cada experiência é uma, né? E eu vou contar pra vocês, né, tintim por tintim, de como foi todo esse processo. Até porque eu sei que quem tá tirando, né, o visto americano gosta de sempre estar vendo vídeos e sabendo um pouco mais. Eu mesma, eu quis ver muitos vídeos quando eu tava tirando o meu visto, assim, eu vi vários e vários vídeos de várias pessoas. Então foi muito, muito bom pra mim isso. Porque, né, eu vi tanto vídeo de pessoas que tinham sido aprovadas, quanto pessoas que tinham sido negadas, pra saber o que fazer, como me portar, né, enfim. Mas a gente sabe que cada experiência é diferente e vai ser diferente pra cada um de vocês. Então não adianta eu pensar que, vocês pensarem que a minha entrevista vai ser igual a de vocês, pode ser que seja, mas pode ser que não, tá? Bom, eu tirei meu visto aqui no Consulado de Brasília, eu moro aqui no Distrito Federal, então pra mim foi relativamente mais tranquilo, né, porque a gente tem um consulado aqui em Brasília. É, E, gente, assim, eu tava com muito medo, assim, sendo bem sincera, de tirar o visto, porque eu ia tirar sozinha. Então, na época, os meus pais, né, iam tirar comigo, mas acabou que eles enrolaram e eu precisava muito tirar esse visto antes deles. Porque, enfim, eu tinha os meus motivos pra tirar o meu visto americano antes, porque eu tava programando uma viagem que era entre dezembro e janeiro do ano que vem, tá bom? Enfim, e aí, todo mundo tava falando que as datas estavam muito longe. Então, né, as pessoas só estavam conseguindo entrevista lá pra 2024. E eu fiquei muito apreensiva com isso, porque eu pensei, meu Deus, e agora? Tipo, eu preciso tirar esse visto o quanto antes, né? Nem sei se eu ia ser aprovada, mas eu precisava tirar o visto. E graças a Deus deu tudo certo. Eu preenchi o meu formulário sozinha, então a minha DS-160 foi toda preenchida por mim. Eu vi um vídeo no YouTube, alguns vídeos na verdade, assim, explicando como que preenchia a DS passo a passo. E, gente, é super possível você preencher, tá? Você não precisa saber inglês para preencher, porque você consegue traduzir pela própria página do Google, né? A própria página lá, você clica lá no atalho lá de traduzir, e você consegue traduzir a página inteira para o português e consegue preencher tranquilamente seu formulário. Se você tem alguma dúvida, vê algum vídeo no YouTube que te explique exatamente assim, o que você vai preencher nesse campo aqui, que às vezes você tá em dúvida. E assim, sempre coloque, é uma dica, né? Sempre coloque coisas como se, assim, por exemplo, hotel a reservar. Sempre coloca pretensões de viagem, não que você tenha uma viagem comprada ou planejada, por exemplo, que foi exatamente o que eu fiz. Bom, preenchi o meu formulário, paguei a taxa consular. Eu estudei muito o meu formulário, então assim, como eu preenchi ele também, então eu sabia exatamente o que estava escrito. Eu coloquei, por exemplo, a minha renda, eu coloquei a renda muito específica, assim, para não ter erro. E eu estudei o formulário inteiro. Então eu sabia, assim, se ela me perguntasse qualquer coisa daquele formulário, eu ia saber responder, tá? E no dia da minha entrevista, foi muito tranquilo. Foi exatamente o que eu preenchi no meu formulário. Assim, exatamente foi o que ela perguntou. Então, assim, preencha corretamente a sua DS-160, porque pode ser que eles pesquisem coisas da sua vida, obviamente, mas acho que uma coisa que talvez tenha me ajudado foi também porque eu coloquei todas as minhas redes sociais, inclusive até canal do YouTube. Eu coloquei tudo, coloquei TikTok, gente, coloquei tudo, tudo, tudo que, assim, pra mostrar, né, que eles podiam mesmo investigar minha vida e que não ia ter nada. Facebook, faça uma limpa também nas suas redes sociais, caso você tenha coisas lá um pouco comprometedoras, então é importante você fazer. Deixe o seu perfil mais profissional, coloque, por exemplo, coisas do LinkedIn também, né, que mostre que você tem um emprego e um emprego estável, isso é legal. Mas o problema também que eu estava com muito medo de fazer a minha entrevista sozinha é porque eu não tenho muitos vínculos com o Brasil. Isso é um fato, tá? Eu tenho um bom emprego, mas eu não tenho casa própria, eu não tenho, enfim, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, enfim, gente, então
eu não tinha muitos vínculos assim pra confirmar mesmo, pesados, sinceramente, com o Brasil, não tinha. Mas eu levei tudo o que eu podia confirmar lá e falar assim, olha, isso aqui eu levei, tá? Mas acabou que eles não me pediram nem um documento, então isso foi muito bom, não me pediram nada, tá? Bom, eu marquei o meu CASV para uma semana antes da minha entrevista. E aí, como o CASV é literalmente de frente pro meu trabalho, então foi muito tranquilo. Eu só fui lá, entreguei o documento, é muito rápido. Você chega lá no horário que você agendou, leve o passaporte, tá? Porque teve um rapaz que tava lá na fila no dia de entregar a documentação do CASV e ele perguntou: tinha que trazer o passaporte? Gente, eu fiquei, meu Deus. Mas, né, as pessoas fazem isso. Então, leve o seu passaporte pro dia da sua entrega de documento, porque é isso daqui que eles vão colocar, ó, lá no dia do caso. Eles vão colocar esse negocinho aqui atrás, tá bom? Bom, entreguei a documentação, né, que não é entrega de documento, assim, é só isso, é só o passaporte. Você vai entregar o passaporte lá, vai pegar seus digitais, e é isso, e vai embora. E outra coisa também importante que eu queria muito falar é que, como as entrevistas estavam demorando muito, eu fiquei com medo de não conseguir data para esse ano. Então, eu vi que tinha uma empresa, aqui mesmo de Brasília, que eles conseguiam agilizar a data da entrevista. E aí, como eu tava com medo de não conseguir data, eu paguei para eles, antes de pagar a taxa consular e marcar definitivamente a minha entrevista, eu paguei para eles para que eles pudessem agilizar a minha entrevista. Só que quando eu entrei lá para agendar o dia da minha entrevista, tinha agendamentos para o dia seguinte. Então, assim, eu paguei a taxa consular dia 12 de setembro, quando foi dia 13 já tinha data para você fazer a entrevista, sabe? Então eu pensei, meu Deus, então eu consigo fazer a entrevista esse mês já, se eu quiser. E aí eu entrei em contato com eles, expliquei a situação e eles me devolveram o dinheiro, tá? Então foram super legais, assim, então deu tudo certo. Enfim, fui lá no dia fazer a minha entrevista. Cheguei lá na Embaixada Americana, 8h30 da manhã era a minha entrevista. E aí quando eu cheguei lá, já tinha um monte de gente, tá? E um monte de gente na fila, porque tinha os horários de 9, 8h30, 8 horas, se eu não me engano. E aí você vai entrando nas filas do seu horário. E aí eu entrei na fila do meu horário pra ir fazer a entrevista. E, gente, assim, eu fui super formal, sabe? Assim, formal assim. Eu fui com uma roupa social, como se eu estivesse indo realmente pra uma entrevista de emprego. Mas as pessoas vão de tudo quanto é jeito lá. Tem gente que vai de bermuda, tá? Eu vi gente de bermuda lá, eu também pensei, nossa, quem vai de bermuda? Gente, as pessoas vão de bermuda, tem gente que vai de... Não vão de regata, né? Porque a gente não tá no Rio de Janeiro, talvez. Mas eu vi uma mulher lá que ela tava de short, de salto alto e tal, tava bem armada, mas ela tava de short, tava bem quente nesse dia. As pessoas não vão também super elaboradas, tem gente que vai muito produzido. Então, assim, vai normal, assim, não precisa também exagerar na produção, sabe? Porque eu mesmo fui com uma maquiagem super levinha. Foi tipo com a maquiagem que eu tô usando agora, sabe? Fui com uma maquiagem bem tranquila, nada de exagero. Fui com uma roupa bem clean também, mas uma roupa formal. E fui fazer a minha entrevista. Quando chega lá, você entra na fila, passa pelo detector de metal, entra, dá o seu passaporte pra mulher e entra numa sala onde você vai sentar e vai aguardar te chamarem pra outra fila, que é a fila dos guichês. E aí você fica lá esperando. E é um silêncio absoluto, ninguém conversa com ninguém. E fica todo mundo esperando a sua vez. Então tem gente que vai de farda, porque tá vindo do trabalho, né? Enfim. E aí eu tava muito nervosa. E eu percebi que não era só eu, todo mundo estava muito nervoso nesse dia. Então eu cheguei lá, sentei e tava respirando fundo, tentando não ficar batendo pé, porque eu vi muita gente falando que quando você entra lá, a partir do momento que você entra lá, eles já começam a te observar e não sei o quê. Mas, gente, o que eu acho mesmo que acontece é que quando você chega lá, eles já têm a sua vida investigada, sabe? Você já, assim, isso é a minha opinião, tá? Mas você já tem uma pré-aprovação, digamos assim. Ou você tá aprovado ou não. Eu acho que é isso. E aí eu acho que também conta, claro, a questão de você, de repente, mostrar muito nervosismo na hora e tudo mais, e eles te reprovam. Mas assim, eu acredito de verdade que eles, assim, eles investiguem talvez a sua vida antes, né? Tipo, você chega lá e eles já têm as suas informações lá, vão e olham e vê, essa daqui, né? Tá, tem chance de ser aprovada. Então,
Vamos ficar de olho. Enfim, eu acho que é isso, tá? Bom, eu vi muitas pessoas saindo tristes, assim, mas também vi muita gente saindo feliz nesse dia. Então eu fiquei, tá, então acho que posso ser aprovada. E eu fui muito confiante, então eu tava muito tensa, mas ao mesmo tempo eu tava, assim, confiante de que ia dar tudo certo. Porque toda vez que eu sonhava que eu fazia essa entrevista, eu sonhava que eu era aprovada. E aí eu tava lá na fila e escutava as pessoas, né? Eles fazendo perguntas para as outras pessoas. Só que eu tentei não ficar prestando muita atenção no que os outros, na entrevista dos outros. Eu tentei prestar atenção no que eu tinha que falar, entendeu? E aí, na hora eu fiquei pensando, meu Deus, se eles me perguntarem CNPJ da clínica que eu trabalho, eu não vou saber responder. Aí eu fiquei tentando decorar o CNPJ, acaba não perguntaram nada disso. Mas assim, fui pro meu guichê e as perguntas que me fizeram foram as seguintes. Eu anotei aqui. Bom, quem me entrevistou foi uma mulher morena, ela tava no guichê 8, se eu não me engano, ela tava bem no cantinho, assim, e me chamaram pra ela. E aí, ela tava assim, ela não tinha uma cara nem de muito simpática, mas também ela não era grossa, sabe, assim, mas ela era bem direta. E ela já chegou lá e perguntou, pra onde você vai? E eu falei, eu pretendo ir para Nova York. Aí ela falou assim, e o que você vai fazer lá? Aí eu falei assim, eu vou a passeio, eu pretendo ir a turismo mesmo. Só falei isso. E olhando bem no olho dela. Eu não parava de olhar no olho dela. Eu ficava assim, ó, pretendo ir a turismo mesmo. E aí eu fui e falei assim, ela perguntou, você conhece alguém dos Estados Unidos? E eu falei que não conhecia ninguém dos Estados Unidos. E, gente, eu conheço gente dos Estados Unidos? Eu conheço, tá? Eu conheço uma pessoa nos Estados Unidos. Mas eu não falei que conhecia, porque eu já tava indo sozinha. Entendeu? Enfim, eu falei, não, é melhor falar que não conheço ninguém e tudo mais. Então eu tive que falar que não conhecia, tá? Eu falei, menti mesmo, não falei que não conhecia ninguém dos Estados Unidos, até porque não era uma pessoa que tinha um vínculo direto comigo. Era só um conhecido mesmo, não era uma pessoa que era parente, algo do tipo, não. Era só um colega. Bom, ela perguntou, já viajou para algum país antes? Eu falei que não, que eu nunca tinha viajado ainda. Ainda, falei assim, ainda nunca viajei para nenhum outro país. Ela perguntou, você mora com quem? Eu falei, eu moro sozinha. Aí eu falei assim, eu morava com os meus pais, mas atualmente estou morando sozinha. Falei isso pra ela. Aí ela falou, o quê? Aí eu falei, não, eu falei que eu morava com os meus pais, mas atualmente eu moro só. Aí ela, tá, ok. E aí, ela perguntou, qual a sua renda? Aí eu falei, minha renda é tanto. Aí ela foi e anotou. E ela perguntou exatamente o que estava lá no meu formulário, porque eu disse as mesmas coisas que estava no meu formulário. Falei, a minha renda é tanto. Aí ela, ok. Vai viajar acompanhada ou sozinha? Eu falei que eu ia viajar acompanhada com 2 amigos de infância. E era verdade, porque eu coloquei no meu formulário que eu ia viajar com mais 2 pessoas, eram 2 amigos que também já tinham visto americano. Eu não falei pra ela assim, não, eles têm visto americano já, eles são meus amigos, não sei o quê. Não, eu só falei, eu vou viajar acompanhada com mais 2 amigos. Eu, ok. E eu acho que isso foi bom, porque eu coloquei 2 pessoas que já tinham visto, que já tinham ido pra lá fora, já tinham voltado, entendeu? Então, assim, isso é bom também, acho que passa uma boa imagem. Eu acho, tá, gente? Vai viajar, aí ela... não, ele perguntou assim, aí ela falou assim, coloca suas digitais aqui. Quando ela falou pra colocar as digitais, eu já fiquei feliz, assim, por dentro, que eu pensei, ai, meu Deus, acho que eu fui aprovada. Só que aí ela falou assim, ok, pode tirar, só que minha mão tava suando tanto, que nem tava pegando a digital direito. Aí eu perguntei, você quer que eu coloque de novo? Ela, não, calma aí, peraí. Aí eu, ai, senhor, será que ela mudou de ideia? Ela, não, pode colocar de novo. Aí coloquei, ela, ok. Aí ela ficou digitando, gente, tempão, assim, tempão, assim, parecia uma eternidade, mas acho que foi, tipo, 1 minuto que ela digitou. E aí, eu fiquei olhando, assim, pra ela, e olhando bem no olho dela, assim, olhando. E aí, ela falou assim, você disse que mora com quem mesmo? Aí, e perguntou assim, bem, você disse que mora com quem mesmo? Voltou na outra pergunta, sabe? Aí eu falei, eu disse que eu moro sozinha. Falei, e olhei bem no olho dela e falei, eu disse que eu moro sozinha. Aí ela, e ficou lá olhando e pesquisando, e eu, ai meu Deus. Ela perguntou assim, você mora em casa ou apartamento? Aí eu falei, eu moro em apartamento. Aí ela, e você tem filhos? Aí eu falei, não, eu não tenho filhos. Aí ela, então tá, seu visto foi aprovado. Aí ela pegou meu visto e tal.
Aí eu fiquei olhando assim pra ela, pensando assim, gente, será que foi aprovado mesmo? O que que eu faço agora? Aí ela, ok, seu visto foi aprovado. Aí eu, ela, pode ir. Aí eu, então tá bom. Aí eu fui, peguei e fui, gente, tava feliz, feliz demais. E aí ela pegou meu passaporte, colocou numa caixinha lá, e eu saí. Super feliz, sorrindo de orelha a orelha. E aí tinha um cara que tava do meu lado também, que ele veio de BH. E ele tava super feliz. Ele, nossa, agora é só comprar passagem, não sei o quê, e tal. E eu falei, ai, tô muito feliz. E aí a gente ficou feliz juntos e, tipo, não tinha ninguém pra abraçar, né? Aí a gente se abraçou, assim, eu falei, pode dar um abraço? Ele, pode, a gente se abraçou, aí falei, parabéns. Enfim, gente, a gente fica muito feliz pelos outros que são aprovados e a gente fica muito feliz pela gente também. Porque, assim, é uma, sabe, é um privilégio você poder entrar num país onde é tão difícil de entrar, né? Enfim, foi muito legal. Mas eu vi que tinha umas pessoas lá que foram negadas também, infelizmente. Eu não sei por quê, porque eu não prestei atenção. Então, não fique prestando atenção na entrevista dos outros. Preste atenção na sua entrevista, no que você tem que fazer, em você. Não fique, ai meu Deus, o outro foi negado. Não, o outro foi negado, tudo bem. Você vai fazer sua entrevista, você vá confiante, porque eu tava. Assim, gente, eu tava com uma postura, assim, juro, que parecia assim, ai, tô só renovando meu visto. Porque eu colocava minha mão no bolso, assim, olhava pra ela, assim, e por dentro eu tava morrendo, mas por fora eu tava, assim, mentalizando que esse visto já é meu, já consegui, já deu tudo certo, sabe? E falando com muita calma, muita tranquilidade com ela. Não fiquei sorrindo também, tipo, mostrando muita, sabe? Muito. Que a gente brasileiro tem mania de ficar sorrindo pra tudo, né? E eu falei, não, tô aqui. Aí eu sorri pra ela na hora que eu cheguei, né? Que ela me deu bom dia, tudo bem? Na hora das perguntas, respondi muito firme, falei o que tinha que falar, não fiquei dando volta e me explicando, não, ela já sabia, tudo que ela me perguntou tava lá no meu formulário, entendeu? Então, assim, se ela me perguntasse algo a mais, eu responderia, mas eu não fiquei dando volta nas perguntas, só respondia o que ela perguntava mesmo. E foi isso, gente, eu fui embora super feliz da vida, consegui meu visto americano, com mais ou menos uma semana, eles me mandaram um e-mail e me falaram pra eu ir lá buscar. E tá aqui o meu visto aprovado, tá? O meu visto foi de turista. Meu visto foi de turista. E tô muito feliz. E agora eu vou planejar a minha viagem tão sonhada para os Estados Unidos. E eu de verdade espero de coração que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E vão com calma, vão com tranquilidade. Não fiquem com medo, porque realmente, assim, não é um bicho de sete cabeças. Se por acaso der errado, gente, tenta de novo, não desista, não desista do seu sonho, sabe? Seu sonho é ir para os Estados Unidos, tenta de novo e vai tranquilo. Não fica querendo dar muito pitaco, muita resposta no que eles falam. Vão vestidos adequadamente, eu acho que isso conta, tá? E é isso, se preparem para a entrevista de vocês. Tudo bem? Porque realmente eu acho que se você for bem preparado, você for tranquilo, dá certo. Eu gostei de marcar de dia, marquei numa quarta-feira, o meu foi bem tranquilo. Teve um amigo meu que foi também, mais ou menos um mês depois que eu fiz a minha. Tirei meu visto americano, ele tirou o dele também. E eles fizeram quase que as mesmas perguntas pra eles. Eles fizeram muita pergunta pra mim, porque tem gente que eles falaram que perguntam, sei lá, duas coisas e já é aprovado, ou pergunta duas coisas e já é negado. Mas assim, me fizeram muitas perguntas e eu respondi todas as perguntas com muita precisão, sabe? E foi isso, e deu tudo certo, graças a Deus. E eu espero de verdade que vocês tenham sorte aí na entrevista de vocês, tá? E foi isso, um beijo, fiquem com Deus e espero que tenham gostado do vídeo. Deem like aqui, e é isso.